Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de redação do Enem. Hoje a gente vai trabalhar concisão no parágrafo. O que é isso, Bárbara? Concisão no parágrafo é você tornar o parágrafo enxuto. Como assim? Tá molhado? Não. É porque você vai usar na sua redação apenas as palavras necessárias. Gente, isso é importante. Nada de ficar lá enchendo linguiça, a famosa enchendo linguiça. Nada de ficar lá escrevendo coisas aleatórias só para encher página. É importante você reduzir, né? Principalmente para os casos de às vezes você não saber resumir as coisas, né? Você ser aquele tipo de pessoa que escreve, nossa, como eu vou escrever em 30 linhas? Se esse é o seu problema, né? Essa aula vai ser muito importante para você, porque você vai aprender que tem coisas que são desnecessárias ali no nosso texto, tá? Então, ser conciso, ele vai ser enxuto, ele vai ser, né, justinho, apenas o que ele precisa ser. O parágrafo deve ser estruturado e desenvolvido como um pequeno texto, uma unidade de sentido. Ele deve retomar o assunto dos parágrafos anteriores, mas, de preferência, sem estabelecer uma relação de dependência com eles, né? Então, um parágrafo, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E o ideal seja que você possa ler um parágrafo e que ele faça sentido sem estar necessariamente no corpo do texto, né? Isso é importante. Como que você vai fazer isso? Evite começar o seu texto com conectivos, começar o seu parágrafo com conectivos. O seu parágrafo não deve começar com porém, não deve começar com mais, não deve começar com todavia, entretanto, contudo, com nenhuma dessas palavrinhas, além do mais, além disso. Não, gente. O seu parágrafo ele tem que existir de uma maneira independente. A ligação entre um parágrafo e outro vai ser apenas a retomada do conteúdo, retomada do tema. Desse modo, a estruturação de um parágrafo deve apresentar um tópico frasal ou frase núcleo, ou introdução, vários nomes para a mesma coisa. Consiste majoritariamente em uma ou duas frases curtas, iniciais, em que se expressa de maneira clara e sucinta o assunto a ser tratado. Então, na sua introdução, né, vai ter aquela frasezinha que ela vai centralizar a introdução, que ela vai centralizar o seu parágrafo de maneira geral, né? É aquela frase que é a frase núcleo, a frase que você começa, tá? Então, ela vai ser a frase inicial que se expressa de maneira clara e sucinta o assunto tratado, né? Vamos lá. O desenvolvimento, como é que é? O aprofundamento da frase que introduz o tema. Então, você abriu com aquela frase, né? Sei lá, vamos usar um exemplo aqui. A violência contra a mulher tem sido um tema bastante discutido nos últimos anos, por sua persistência ao longo dos séculos, apesar de estarmos no século XXI. Ok? Essa é a sua frase introdução. Então, a frase núcleo que vai falar do seu texto todo, vamos dizer assim, mas especificamente do parágrafo. Aí, o que você vai fazer? Você vai desenvolver essa frase. Está comprovado que a estatística de a cada 1 minuto, eu não sei se é essa exatamente a estatística, tá? A cada 1 minuto, 3 mulheres sofrem uma violência doméstica. Então, você já está desenvolvendo o tema, né? E aí, a conclusão. Retoma o objetivo expresso na frase introdutória e fecha de maneira sucinta a discussão levantada por ela. Então, você fala, essa é uma realidade que precisa ser modificada o quanto antes, pois ela é vergonhosa. Vamos dizer assim. Pronto, você fechou o parágrafo, né? E aí, no próximo parágrafo, você vai falar sobre continuar o tema, desenvolvendo melhor o tema. O conteúdo apresentado no parágrafo também pode ser conduzido de maneira coordenada. Como? Delimitação do assunto.
consiste num recorte do tema, restringindo ao que é de fato importante na discussão proposta, né? Então, você vai pegar essa delimitação, né? E o tema vai ser aquele específico, uma coisa que vai, né, recortar, restringir o fato importante na discussão. Fixação do objetivo. Diz respeito à delimitação do motivo pelo qual e com que finalidade. Esse movimento ajuda na compreensão da linha de raciocínio que se busca desenvolver. Então, gente, é o seguinte, você vai fixar o seu objetivo. Por que você está escrevendo aquilo? Por que você está defendendo esse ponto de vista? Né? Isso é uma coisa importante para você estar no seu texto. Não necessariamente porque eu acho que isso é melhor para a sociedade. Não, mas olha, você já diz, né, nesse exemplo que eu dei aqui, você já está dizendo, olha, e essa situação é vergonhosa para o país, né? Esse é o motivo, por exemplo, estarmos em pleno século XXI e as mulheres ainda terem que enfrentar esse tipo de violência, essa estatística assustadora, né? A cada 3 minutos, a cada 1 minuto, 3 mulheres sofrem violência doméstica. Então, esse já é o motivo. Formulação da frase núcleo ou tópico frasal. É o desenvolvimento da frase que introduzirá o tema a ser discutido. Bom, então é você formular essa frase que vai dar início ao seu parágrafo, ao seu texto, né? Então, gente, é muito importante você delimitar, tá? Você pensar muito bem em como o seu texto vai ser feito antes de começar. Isso é importante. Pega lá os tópicos, né? Faz direitinho lá do ladinho do seu rascunho, né? O que eu vou escrever na introdução? Como que eu vou desenvolver isso? Então, a minha introdução ela tem que ter esse tema. Por quê? Quais ideias eu vou apresentar ali que vão ser desenvolvidas ao longo do texto? Em quantos parágrafos, né? Faz essa organização e na hora que você for escrevendo, você eliminou um, vai lá, risca. Agora falta esse item aqui. Risca ele depois que você incluir. Isso vai te ajudar a se organizar, isso é importante, ok? O parágrafo deve apresentar ainda certas qualidades em sua formulação, como a concisão. Bom, chegamos finalmente à concisão, né? A gente veio trabalhando aqui as questões que o parágrafo deve ter estruturalmente, tá? Pra gente entender como é que funciona. Vamos entender a concisão. A concisão consiste na formulação das ideias de maneira precisa, sem repetições e ou sobra de palavras desnecessárias. Então, gente, é aquilo que eu falei, a concisão, ela deixa o seu texto justo, ela deixa o seu texto enxuto. Então, tudo aquilo que é desnecessário não precisa estar no texto, né? Então, essa retirada, né, de repetições desnecessárias, de expressões que a gente coloca que não fazem sentido, né, que elas são redundantes, né? Então a gente vai trabalhar todas essas questões. Como a gente vai tirar as redundâncias do nosso texto, tá? Como isso vai ser varrido, né, da nossa escrita? Como a nossa escrita vai ficar apenas o que é importante? Para compreendermos melhor o que impede a concisão do parágrafo, elencamos coisas que devem ser evitadas na escrita. Vamos entender isso. Repetição da mesma palavra. Olha, exemplo. A América Latina é uma região que tem dívidas. Sua dívida externa chega a bilhões de dólares, sendo o Brasil, a Argentina e a Venezuela os principais países que alimentam essa dívida. Agora me diz, precisava ter dívida tantas vezes aqui? Não precisava. O que a gente pode fazer aqui? Vamos tentar resolver. A América Latina é uma região que tem dívidas. A gente pode colocar assim, a América Latina é uma região endividada, né? Por exemplo.
Ó. Sua dívida externa, né, a gente pode deixar, chega a bilhões de dólares, sendo o Brasil, a Argentina e a Venezuela os países os principais países que o quê? A alimentam. Se você coloca um A aqui, ó, a alimentam, você tira essa dívida e esse A vai retomar sua dívida aqui, ó, né? Isso aqui é o quê? A gente já trabalhou isso. Anáfora é você usar um outro termo, tá? Para não precisar repetir. Então, esse A aqui, esse pronome oblíquo, ele vai ajudar a gente a não repetir mais uma vez dívida, tá? E até porque, olha só, eu coloquei endividado aqui, porque às vezes você não tem muitas escolhas de, pô, vou tirar e vou colocar o que, né? A América Latina é uma região endividada. Sua dívida externa chega a bilhões de dólares. O que a gente vai colocar no lugar desse endividado ou dívidas? Não tem como, né? Então, assim, quando a gente repete a mesma palavra várias vezes, igual esse caso, inclusive, o corretor não gosta, porque também isso mostra que você tem um vocabulário restrito, tá? Que você não leu o suficiente, que você não se informou o suficiente para ter um vocabulário mais extenso, que você tenha disponibilidade de mais palavras. Desculpa. Então, isso é importante, porque se você repete tanto assim, fica muito na cara que você não tem um vocabulário muito bom, sabe? Porque você precisa se apoiar em repetição de palavras. E também que você não está usando a língua e a escrita da maneira mais esperta, vamos dizer assim, né? Que você poderia usar, que você não tem muito domínio da língua portuguesa. Porque, olha, aqui esse A é muito óbvio, né? Países que a alimentam. Então, como retomando uma anáfora. Então, tá, um exemplo, repetição de palavras. Repetição de ideias. O governo do estado, por meio de planejamento antecipado, decidiu verificar os sintomas indicados de fraude na Previdência, indicativos de fraude na Previdência. Cada um dos casos serão isoladamente analisados. Gente, se cada um dos casos serão analisados, eles serão analisados isoladamente. Então, não precisa desses... Olha só que palavrão aqui, ó, enorme, ocupando espaço. Ou você tira esse isoladamente, ou você coloca os casos serão analisados isoladamente. Né? Ou você tira o cada um e coloca, né? Os casos serão analisados isoladamente. Tá? Simples. Repetição da palavra que. Apareceu essa coisa aqui, mas eram aspas, tá? Apareceu assim, interrogaçãozinha aí. Os recursos que resultaram dos esforços que a Secretaria da Cultura e Educação despendeu não deveriam ser empregados em matérias que duram pouco. Esse daqui, como é que a gente faz isso, né? Vamos tentar. Os recursos que resultaram dos esforços, ó, aqui eu já sei. Os recursos que resultaram dos esforços da Secretaria de Cultura e Educação. Peraí, os recursos que resultaram, os esforços da Secretaria e da Educação, a gente pode tirar esse despendeu aqui, ó. Porque já foi os esforços deles, né? Não é que eles despenderam. Então, tá. Da Secretaria de Cultura e Educação não deveriam ser empregados em matérias que duram pouco. Então, a gente pode tirar aqui e colocar... a gente pode colocar de pouca durabilidade.
Aí você fala, Bárbara, aí fica um pouquinho maior do que você acaba gastando mais linha. Sim, mas olha só, mas ao mesmo tempo você vai usar uma palavra que demonstra que você tem um pouquinho mais de domínio do vocabulário, durabilidade, ao invés de colocar que dura um pouco, né? De pouca durabilidade, tá? Fica mais ou menos a mesma coisa. Redundância, a repetição desnecessária de ideias. Gente, a redundância é famosa e isso, assim, a gente comete o tempo todo esse tipo de redundância e a gente não percebe. Vou mostrar. Há anos atrás. Por que isso é redundante? Gente, porque o verbo haver, ele já dá a ideia de passado, tá? Ou você usa anos atrás, ou você usa há anos. Então, um dos termos aqui precisa ser excluído, tá? Não, os dois aqui são completamente desnecessários. Manter o mesmo. Se você vai manter, é o mesmo. Ou você mantém, ou é o mesmo, né? Então, assim, usar os dois não é, né? Então, você pode só manter. Manter o mesmo. Porque algo que você mantém é algo que já existe. Então, é o mesmo. Metades iguais. Gente, metade é igual, certo? Não é isso? Você pega uma parte e divide na metade, né? Senão na metade é um terço e sei lá, e um quarto, não sei, gente, sou péssima em matemática, mas enfim, metades iguais não existe, então é metade. Dividir em metades, ok? Panorama geral. Gente, o panorama, lembra da câmera, aquela função da câmera, ó? O panorama já é uma visão ampla. Então a gente não precisa falar geral, é só panorama. Então, ó, tira esse geral. Exportar para fora. Gente, esse prefixo es já é uma coisa externa, né? Uma coisa que é para fora, né? Então, exoesqueleto, por exemplo, vocês lembram de biologia? Então, exportar obrigatoriamente é para fora, assim como importar é para dentro. A gente fala importou para dentro. Agora, exportar para fora. Brasil exporta café para fora. Brasil exporta café, tá? Então, para fora. Tira. Planos para o futuro. Gente, planos. Planos não são para agora. Porque se você tem planos, você faz planos, eles são minimamente para daqui a 5 minutos. Não é? E 5 minutos, né, daqui a 5 minutos já é futuro. Né? Se o que você está fazendo agora, você não. Ou você planejou antes, né? Porque agora você não planeja o que você está fazendo agora. Entenderam isso? É simples. Tudo que você planeja é algo que você ainda vai fazer. Então, obrigatoriamente vai ser futuro, tá? Então, ó, planos. Vamos tirar esse para futuro. Protagonista principal. Nossa, essa é pesada, eu nunca ouvi, hein? Mas protagonista é o principal. Ou você fala o artista principal, o ator principal, o personagem principal, pode ser. Mas o protagonista é o principal, tá? Quem não é protagonista é o quê? É coadjuvante, tá? Repetir de novo. Fala sério, gente. Repetir é repetir. Você quer pedir uma pessoa para repetir? Você fala, repete, por favor. Agora, repete de novo. Já tá repetindo, não é de novo. Repetir. Cabeça decapitada. Se você decapita, olha só, isso daqui vem do latim, ó, gente. Esse prefixo aqui, ó, cap. Isso aqui é de cabeça, per capita, capítulo, né? Então, ó, isso daqui já é cap, já é cabeça. Então, cabeça decapitada, né? Fulano foi decapitado, não fulano teve a cabeça decapitada. Ou você pode falar que ele teve a cabeça cortada, arrancada, né? Agora, ou a cabeça é cortada ou a pessoa é decapitada. Então, assim, as duas coisas. Decapitada. Planejar antecipadamente, ó, mesma coisa do planos para o futuro. Também outra questão que não faz sentido, né? Afinal de contas, você
já está planejando antecipadamente. Se você planeja tomar um sorvete daqui a 5 minutos, já é plano para o futuro, tá? Se você pensa em comer uma pizza hoje à noite, já são planos para o futuro. E assim sucessivamente, tá? Surpresa inesperada. Essa também as pessoas têm costume de usar, né? Surpresa é inesperada, gente. Senão não é surpresa. Não é verdade? Senão você estragou a surpresa, se a pessoa já tá sabendo. Tem que ser inesperado para ser surpresa, tá? Então é simplesmente surpresa. Olha só quantas palavras a gente economiza se a gente corta isso daqui, né? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 palavrinhas usadas desnecessariamente. Não todas no mesmo texto, né? Mas se a gente prestar atenção, a gente acaba fazendo isso no nosso texto algumas vezes, né? Várias palavrinhas que não precisavam estar ali, tá? Ambiguidade. Ambiguidade consiste na construção mal estruturada de uma frase, dando margem para dois sentidos. Vamos entender isso. A prefeitura tem procurado aproveitar espaços públicos como estacionamentos para a realização de espetáculos. Como assim? A prefeitura tem procurado aproveitar espaços públicos como estacionamentos para a realização de espetáculos. Tá, mas aí ela quer aproveitar os espaços públicos para serem estacionamentos, né, como estacionamentos, ou ela quer aproveitar esses estacionamentos para realizar espetáculos. Qual é o problema daqui? O problema não é nada sobrando, gente. O problema é coisa faltando aqui, ó. Isso aqui é vírgula, ó. Tá? Então, a prefeitura tem procurado aproveitar espaços públicos como estacionamentos. É um dos tipos de espaços públicos que a prefeitura tem, né, procurado aproveitar. Para quê? Para a realização de espetáculos, né? Então a prefeitura quer revitalizar, utilizar de uma maneira mais interessante os estacionamentos, tá? As ambiguidades nem sempre elas são por falta de vírgula. Às vezes são por causa de um verbo que serve, né? São de palavras polivalentes, polissíndetas, né? Aquelas palavras que têm mais de um significado. Então, às vezes, isso ocasiona uma ambiguidade, tá, gente? Então, é importante no nosso texto que a gente tenha um texto que ele vai ser bem compreendido, que ele vai ser um texto enxutinho, né? Que ele vai estar tudo no lugar certinho ali. A gente fazer um texto que não tenha ambiguidades também. Bom, é isso, a gente fica por aqui.